Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu estou aqui hoje com mais um vídeo, mais um hands-on de um simulador de oximetria da marca da Trend. Então, para que serve esse equipamento aqui? Então, só para vocês terem uma noção do tamanho dele. Para que serve esse equipamento? Esse equipamento ele vai simular o dedo humano. Então, para você fazer a simulação da oximetria, você precisa ter os sinais para monitor, para o oxímetro e tal. Então, esses sinais podem ser fornecidos de duas formas. Através de uma simulação elétrica, onde você liga, conecta um cabo e faz a simulação elétrica, ou, que é o caso desse equipamento aqui, uma simulação óptica. Então, esse dedinho mecânico vai simular para vocês o dedo humano, tá? Então, quais são os sinais que esse simulador ele vai gerar para o seu oxímetro, para o seu monitor multiparâmetro? Ele vai gerar sinal de oximetria em porcentagem, ele vai gerar sinal de batimento cardíaco pela oximetria e também ele vai gerar a perfusão, que é a amplitude do pulso, que vai de 2 a 100%, ok? Então, esses são os sinais que esse simulador vai gerar para o seu paciente, tá, ok? Qual que é a interface dele? Então, como eu já mostrei para vocês, aqui o dedinho mecânico, que é o simulador do dedo humano, onde você vai conectar o sensor de oximetria. Ele também tem aqui, ó, aqui na lateral, as portas de comunicação, então para a fonte de alimentação, para o trigger de ECG e a RS-232. Aqui indica que quando está ligado na fonte, que ele está em carga, ok? Aqui é uma portinha para o sensor Nelcor, para você fazer um ajuste fino. Isso aqui realmente você não tem que se preocupar, que é mais voltado para fabricante de sensor, que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas que vão utilizar esse instrumento aqui no Brasil, ok? Então, vamos lá para a simulação, vamos começar. Bom, para quem já assistiu o meu vídeo do analisador ou simulador de pressão não invasiva, o Oxym Handheld, aquele ali é o nosso monitor Santronic AMO2, que, volto a dizer, não é o foco principal deste vídeo, tá? Então, como é que a gente vai fazer a simulação de oximetria para aquele monitor? Então, para a gente ligar o simulador de oximetria, a gente abaixa o dedinho aqui, observa que já vai começar, ele já vai estar ligando. Então, se você observar aqui em cima no display, ele está mostrando para vocês, está sem sinal, ou seja, não está conectado o sensor. Se eu colocar o sensor, como é que eu coloco o sensor? Simplesmente abro e coloco o sensor como se eu estivesse colocando no dedo humano. Observa que no monitor já está havendo a geração de sinal, tá, ok? Então o meu monitor começou a fazer ali uma saturação, tá certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Deixa eu aproximar um pouquinho mais o vídeo aqui. O que está sendo feito, a indicação pelo simulador do sensor que está sendo utilizado, RED infrared ok, 97% de saturação, 60 batimentos, 100% da amplitude. Então, observa que os valores aqui mostrados são condizentes no monitor. Mas como é que a gente chegou aqui? Bom, antes de chegar nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, quando você liga o simulador através aqui da abertura do dedinho mecânico, então, fazendo isso daqui, eu liguei o simulador. Mas como todo instrumento de medição, você precisa setar, fazer o ajuste para a tecnologia que você está utilizando, tá? Então, se eu vier aqui na parte, nesse botão, vou aproximar um pouquinho mais.
Quando se aperta esse botão aqui, aliás, deixa eu aproveitar, já que eu estou em close, e fazer um detalhe do painel frontal do equipamento. Um pouco mais de detalhamento. Então, o que são esses botões? O que estão indicando? Então, aqui em cima é o oxímetro de pulso, o status, né, que ele está sem sinal porque eu desliguei, a simulação de oximetria, batimento cardíaco, amplitude de pulso. Se o simulador tivesse com bateria baixa, estaria piscando aqui. Aqui eu vou mexer no valor da oximetria. Aqui eu vou escolher o sensor de oxímetro e a tecnologia, que é o que eu vou mostrar agora, que é para setar o instrumento. E aqui o modo automático, que é autoteste, vou falar um pouquinho para vocês disso depois. Aqui a questão de ajuste do batimento cardíaco, você pode ajustar de 30 a 240 batimentos por minuto. Aqui a amplitude do pulso, que vai de 2 a 100%. Teste de alarme, que eu vou falar depois, apagar a memória dele. Esses botões a gente vai falar um pouquinho depois, quando for entrarmos na parte do autoteste. Então, retomando, o que você tem que fazer assim que você pega o seu instrumento e precisa começar a trabalhar? Então, quando você pega o seu instrumento, o que você precisa fazer para começar a trabalhar? Vai abrir aqui para ligar, ele vai fazer o autoteste. Olha lá, ele mostrou a versão de software, tá? Aqui estou com a 2.5, que é a mais atual. Ele já vai estar presetado para o último ajuste. Mas, para quem está pegando esse instrumento pela primeira vez, manipulando ele pela primeira vez, é muito importante você estar atento a isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a tecnologia que eu vou trabalhar no meu monitor. Então aqui eu estou com Mindry PM60, sensor Mindry e tudo mais. Quais são as tecnologias? Observa que essa aqui é o número 54. Mas quantos ele tem? Olha aqui, ó. Eu vou fazer um closezinho aqui. Então, todas as tecnologias que esse equipamento possui. Espera aí que eu vou começar do início. Então, quais são as tecnologias disponíveis para esse equipamento? Nessa versão de software que é a mais recente. Se você for manipulando aqui nas teclinhas de oxímetro, vou diminuir um pouquinho o zoom. Vem aqui no oxímetro e começa a escolher. Ó. Olha que ele vai mudando aqui. Ó. Então, ele possui todas essas tecnologias aqui. Vou mostrar uma por uma. No total, se eu não me engano, acho que são 116. Tá, e aí você deve estar se perguntando, tá bom, que legal, e o que eu faço com essa tecnologia? Bom, primeiro você tem que conhecer a tecnologia que está embarcada no seu monitor, para você escolher a adequada dentre todas essas daqui, tem algumas que até nem tem no Brasil, qual que você vai trabalhar. Então, fazendo aqui por tentativa e erro, a melhor tecnologia que se adaptou aí para esse monitor Santronic AMU2 foi essa aqui, a Mindry MP60. Então, se o fabricante do seu monitor ou representante disponibilizar a informação, melhor. Se não, infelizmente, você vai ter que olhar uma por uma dessas tecnologias para ver qual que se adapta ao monitor que você tem disponível na tua instituição, na empresa que você trabalha e tudo mais. Uma outra pergunta, tá bom, então quer dizer que dentro do meu parque tecnológico eu tenho dessas 116 aí memórias, eu trabalho com 5. Toda vez que eu for trabalhar, eu vou ter que ficar aqui procurando uma por uma. Se você mantiver desse jeito original de fábrica, sim. A outra alternativa, que é que eu vou mostrar agora para você, é você desabilitar temporariamente a função de mostrar todas elas. Como é que eu faço? Se você pegar o seu simulador, desliga ele, recolhendo aqui o dedinho mecânico, segura aqui na oximetria e abre. Então o que vai acontecer quando fizer esse procedimento? Tá vendo? Ele entrou no setup para você habilitar ou desabilitar. Como é que eu faço? Venho aqui na tecla vizinha, ó.
habilito ou desabilito, na tecla do próprio oxímetro, desculpa. Então você pode habilitar ou desabilitar. Vou deixar habilitado. Então, se eu for para uma outra tecnologia, toda e qualquer tecnologia aqui no caso está habilitada. Mas se eu desabilitar, o que acontece? Eu posso desabilitar. Vamos colocar um exemplo que eu use 5 dessas 116 tecnologias. Você simplesmente vai lá e depois que você escolheu, setou corretamente a tecnologia para o parque que você tem instalado, você vai, desabilita as que você não for usar e fica muito mais prático para o técnico ter lá 4, 5, 6 tecnologias habilitadas. Então você não tem que ficar dando uma volta tão grande quanto eu fiz aqui no menu para chegar na tecnologia que eu quero. Tudo bem? Então vou voltar aqui para a tecnologia que eu preciso usar nesse monitor, que no caso, por tentativa e erro, a melhor opção que eu cheguei foi essa daqui. Então já está selecionado. Vou virar aqui um pouquinho. Então, como é que eu faço a simulação? Agora que eu já escolhi. Então, vamos lá. Coloco o meu sensor no dedinho do paciente mecânico. Está aqui. Então, como eu faço? Como se eu fosse colocar no dedo humano. Exatamente o mesmo procedimento de colocar no dedo humano. Observa que ele já leu alguma coisa. RED, infrared, ok. Então, esse aparelho, além dos batimentos cardíacos, além da saturação, além da perfusão, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a opção de você ver como é que está a eletrônica do seu sistema, a parte elétrica. Como? O funcionamento do RED e do infrared. Ou seja, se um deles não estiver funcionando, pode ser o quê? Pode ser o próprio componente eletrônico ou pode ser o cabo, tá? Então, apesar desse equipamento ele não fazer a verificação elétrica propriamente dita, ele faz indiretamente através da ótica. Então, ele vai te dar a continuidade dos componentes que compõem o seu sensor. E se você colocasse o sensor errado? Vou colocar um sensor invertido. O que aconteceria? Olha lá, ele vai te apitar. Vou tirar aqui que ele é um pouco irritante. Ele vai de novo. Você coloca, olha aqui, ó, ele avisou lá em cima que está invertido, ok? Então vou voltar à simulação normal. Tá, sempre que eu pego, que eu escolho a tecnologia de fábrica, o padrão default dele é esse aqui, ó. Tá? 97, 60 batimentos. 100% de perfusão. Bom, vamos começar então a fazer alguma coisa. Então, se eu apertar aqui, ele tem alguns presets ou você pode simplesmente mexendo. Ele tem os presets dele. Então, vamos começar a fazer a simulação. Se vocês observarem o meu monitor, está lá com 96, aqui está com 97, que eu já mexi lá. Então, ele está dentro do especificado pelo fabricante, que é mais ou menos 1%. Então, vou lá, 93. Não estou mexendo no batimento nem na perfusão. Então, estou abaixando aqui a oximetria. Pronto, já o monitor já chegou no valor que eu queria. Ok. Vou lá para um outro valor, 90. Esses valores são pré-estabelecidos pelo fabricante do simulador, tá? Então, esse aqui você não altera. Então, observa, já chegou no valor especificado, 80 agora, ó, 80, olha lá no meu monitor, então, já chegou no valor que eu queria, 70. Lembrando que a faixa de tolerância para esse monitor é mais ou menos 1% de oximetria. Tá? Então, deu o valor bem exato. 55%. Posso mexer na perfusão? Olha lá, deu 56, está dentro do especificado. E se eu quiser mexer na perfusão? Se eu quiser mexer na perfusão, é aqui, ó, amplitude de pulso.
Tá vendo que aqui estava com uma amplitude de 100%? Eu vou mexer nisso aqui agora. Vou baixar para 30. Esse aqui você consegue ir de 1 em 1, tá? Olha aqui. Mas eu vou deixar com 30 mesmo. Então, alterando aqui o valor da minha perfusão, observa que a onda da oximetria, ela deu uma queda, né? Então, ele deu uma atenuada, o monitor está tentando recuperar. E observa que ele já deu aquela queda, que ele estava com certeza configurado internamente para uma amplitude mais alta. Agora ele aumentou o amplificador operacional lá e está com uma resolução melhor. Ok? Então, voltando para 97%. E 100% de perfusão. Então, quais são os presets que eu tenho aqui de amplitude? Eu tenho 100%, 30%, 10%, 5% e o mínimo que esse aparelho chega é 2%. Ok? Então, observa que a onda lá também já caiu. Então, o monitor já está brigando para ler essa saturação. Então, voltando aqui para 100%. Pronto, voltamos para 100%. Além dessa função de amplitude, vou agora mexer no batimento cardíaco. Como eu falei, ele vai de 30 até 240 batimentos. Então, vou sair aqui de uma situação, não, eu quero manter a amplitude normal. Vou sair aqui, por exemplo. Isso eu não vou ficar indo de um em um não, tá, gente? Senão fica muito longo o vídeo. Então eu vou sair aqui de uma situação de 30 batimentos, observa o monitor. Então, olha lá que o monitor está condizente com o valor aqui mostrado pelo simulador. 60. Vamos agora ir para uma 90. Ok, 90 batimentos, mais ou menos 1% de saturação super dentro. 120. É que ele tem um tempo de estabilização, tá? Então, assim que você altera o parâmetro, é recomendado esperar um pouquinho para você ter estabilização. No caso aqui já chegou. 120 batimentos. E assim vai, tá? Vou dar uma turbinada aqui. Pronto, já está ali correspondendo aos valores simulados aqui pelo equipamento. Uma outra coisa bem interessante, eu até vou afastar um pouquinho aqui o vídeo, a câmera, tentar pegar a tela inteira, é o seguinte: esse equipamento tem a função alto. O que é essa função alto? Essa função alto é você ter acesso ao autoteste. Então, como é que funciona esse negócio de autoteste? Ele tem 9 simulações pré-setadas de fábrica na memória dele, que você pode, eu vou fazer a sequência aqui para vocês verem o que ele tem de autossequência, mas lembrando que essa autossequência ela pode ser alterada pelo software que vem do computador. Você liga ele no computador,
e pode fazer a gestão dessa autossequência no software, tá? Então, como é que você faz aqui a coleta do relatório dele? Eu vou falar um pouquinho depois, mas vamos então para o autoteste. Então, autoteste, primeira situação é paciente, o teste número 1, paciente adulto, normal, 97% de saturação, 72 batimentos cardíacos, 100% de amplitude. Então, essa é a simulação normal. Observa que aqui embaixo tem um botãozinho, passou ou não passou. Aí eu verifico se o meu monitor está correspondendo ao valor que o simulador está evidenciando. Vou lá e falo, opa, passou. Então, salvei essa leitura. Vou para o próximo. Hipóxia. Então, baixei para 80%, 95 batimentos, 100% de amplitude. Vamos ver. Isso é uma simulação de um fenômeno médico, um fenômeno clínico chamado hipóxia. Então, observando ali, o monitor correspondeu à simulação. Eu entendo que passou. Aqui, ó, botãozinho de passou, de falhou. Vamos para o próximo. Taquicardia. Então, agora eu vou fazer uma simulação clínica de uma taquicardia. Então, essa taquicardia, esse autossequência determinou ali 157 batimentos, 100% de amplitude, 97% de saturação. E o monitor está ali correspondendo a essa situação. No meu entendimento, eu acho que passou. Passou. Agora ele foi para uma bradicardia, ou seja, o batimento cardíaco bem desacelerado. Então eu estou vindo de uma situação de batimento cardíaco alto, estou vindo agora para uma situação de batimento cardíaco baixo. Como é isso? Olha lá. Já chegou dentro dos meus 38 batimentos, 96%, é mais ou menos um está dentro. Pelo meu entendimento, passou. Vou para outra situação. Baixa perfusão. Ou seja, agora estou mexendo um pouco na minha perfusão, na minha amplitude do pulso, tá? Então baixei ali para 66 batimentos, 97% e baixíssima perfusão. Vamos ver aí o que acontece com o meu monitor. Correspondeu aí a leitura simulada pelo analisador, pelo simulador aqui da Trend. Então, eu entendo que passou. Próxima situação agora é sem perfusão. Ou seja, agora meu paciente já morreu, tadinho. Observa a linha ali do monitor correspondendo a 0. Ah, mas como é que você tem 0 de perfusão e estava mostrando? Aqui era a última resposta do monitor. Observe que agora realmente não tem nada. Que é a situação normal numa condição de simulação dessa. Eu entendo que passou. Agora, paciente neonato, o certo seria o meu monitor está configurado para o modo neonato, tá? Mas o monitor ele está configurado para o modo adulto. E também o certo seria eu estar com um sensor neonatal, que não é o caso aqui. Mas é só uma simulação para vocês verem o funcionamento do nosso equipamento aqui de simulação. Observa que está dentro do que ele especificou, 40% ali de amplitude, porque o neonato ele tem uma perfusão diferente do adulto. Então, o simulador entende que para simular um paciente neonato você tem que baixar a perfusão. Então, está correspondendo, tudo ok, eu entenderia que passou. Se fosse numa engenharia clínica, o correto nesse momento seria eu estar usando um sensor de oximetria neonatal, não adulto.
mas para efeito de demonstração eu não troquei, mantive o mesmo. Salvo. Próxima situação. Agora o nosso simulador ele está realizando a simulação de movimento, tá? Então observa que ele está simulando o movimento. Então, se vocês observarem ali, ó, a curva do meu monitor é uma curva que corresponderia ao movimento do paciente. Então ele está simulando um paciente movimentando. Então aqui ele baixa a perfusão e a coisa não está indo muito bem aqui nessa simulação, mas tudo bem. O importante aqui nesse caso não é nem o batimento cardíaco, é a questão da movimentação da onda, tá? Aí você define se isso está apropriado ou não. Vou colocar aqui, passou. E a última simulação, o shivering, ele é uma simulação de tremor ou calafrio. Então é como se o paciente estivesse tremendo. Simulação de tremor no paciente, tá? Então aqui já é uma coisa um pouquinho diferente. Olha lá, ó, a curva corresponde à simulação de tremor. Aqui já está batendo melhor o resultado, tá? Então só observar ali que está dentro do que eu esperava. A resposta do monitor está dentro do que eu esperava para uma situação de tremor, o meu paciente tremendo. Aí eu venho e entendo que passou. Aí como eu faço para colher os resultados? Para colher os resultados eu vou ligar o simulador no computador, vou abrir o software que acompanha esse aparelho e vou fazer o download desse teste, tá? Infelizmente ele só faz um teste por vez, eu tenho que confirmar essa informação, mas ele mantém sempre o último resultado. Você faz, descarrega e você tem a informação da sua, um laudo dessa autossequência, tá? Então, novamente, o laudo que você vai ter desse equipamento é o laudo dessa autossequência. Lembrando que essa autossequência ela é totalmente editável. Dentro dessas 9 possibilidades de simulação, você pode retirar o máximo que o aparelho permite, são 9 situações de simulação. Você escolhe aquelas que são apropriadas para sua rotina aí de assistência técnica, de manutenção, de calibração ou controle de qualidade, verifica se está dentro do que você especificou e vai usar no instrumento. Eu volto a dizer que é sempre importante você adequar o instrumento para a sua realidade de trabalho, não o contrário. Por isso é importante você avaliar se essas autossequências é o que você precisa ou se é demais. Se for demais, você elimina alguns testes via software, descarrega no aparelho e a partir de então ele só vai fazer a simulação que você precisar. Tá ok? Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E obrigado!